Imagine acordar de um coma e descobrir que você não é mais a mesma pessoa, não só na memória ou na personalidade, mas em um nível fundamental. Imagine acordar com uma habilidade que você nunca teve antes, um talento que parece ter saído de um filme, parece ficção científica, mas para algumas pessoas, essa foi a realidade chocante e extraordinária. Hoje, vamos mergulhar nas histórias inacreditáveis de pessoas que entraram em coma e despertaram com superpoderes da vida real. A jornada começa com Ben McMahon, um jovem australiano que sofreu um grave acidente de carro. Após uma semana em coma, Ben acordou, mas algo estava terrivelmente diferente. Quando a enfermeira veio checar seus sinais vitais, ele respondeu, mas não em inglês, sua língua nativa. Para o espanto de todos, Ben começou a falar fluentemente em mandarim. Ele nunca tinha aprendido o idioma de forma intensiva, apenas algumas aulas básicas na escola. Mas agora, ele não só falava, como também pensava em mandarim. Ele descreveu a experiência como se seu cérebro tivesse sido religado, trocando o inglês pelo mandarim. Essa habilidade, recém-descoberta, não foi apenas uma curiosidade, ela mudou completamente sua vida. Ben se tornou guia turístico para chineses na Austrália e até apresentou um programa de TV em mandarim. Como um cérebro pode simplesmente trocar de idioma após um trauma? É um mistério que os neurocientistas ainda tentam desvendar. Agora, vamos viajar para os Estados Unidos para conhecer a história de Jason Paget. Antes de seu coma, Jason era um vendedor de móveis, um cara normal que não tinha muito interesse em matemática ou física. Sua vida mudou drasticamente em uma noite, quando foi brutalmente assaltado. O ataque o deixou com uma concussão grave e o levou a um estado de quase coma. Ao acordar, o mundo ao seu redor não era mais o mesmo. Jason começou a ver o universo em termos de geometria fractal. Tudo, desde a água escorrendo pela pia até as árvores lá fora, se apresentava a ele como padrões geométricos complexos e perfeitos. Ele se tornou obcecado em desenhar essas formas, tentando capturar a beleza matemática que só ele conseguia ver. Jason, que mal havia passado em álgebra na escola, tornou-se um gênio matemático autodidata. Ele desenvolveu teorias complexas sobre o espaço-tempo e a natureza do universo, que chamaram a atenção de físicos renomados. Jason foi diagnosticado com a síndrome do savant adquirida, uma condição raríssima em que um dano cerebral desbloqueia um talento extraordinário. Sua história nos mostra que, escondido em nosso cérebro, pode existir um potencial que nem imaginamos. E que tal acordar com um talento artístico que você nunca teve? Foi o que aconteceu com Lachlan Connors, um adolescente apaixonado por esportes. Após uma série de concussões jogando lacrosse, ele caiu e bateu a cabeça, o que o deixou em coma por várias semanas. Antes do acidente, Lachlan não tinha nenhum interesse ou habilidade musical. Ele mal conseguia tocar "Parabéns para você" no piano. Mas quando acordou, algo havia mudado. Ele sentiu uma vontade incontrolável de tocar. Sentou-se ao piano e, para surpresa de sua família, começou a tocar música clássica complexa de ouvido, sem nunca ter tido uma aula. Ele podia tocar piano, violão, gaita, bandolim, um total de 3 instrumentos, todos aprendidos instintivamente. Médicos teorizam que o trauma cerebral pode ter ativado partes do cérebro responsáveis pela criatividade musical que estavam adormecidas. Lachlan passou de atleta a músico virtuoso da noite para o dia, uma transformação que desafia nossa compreensão de como o cérebro armazena e acessa talentos. Essas histórias não são casos isolados. Há o caso de Alonzo Clemens, que sofreu uma lesão cerebral na infância e, ao se recuperar, desenvolveu a incrível habilidade de esculpir animais perfeitamente detalhados em argila, apenas vendo-os
por alguns segundos. Ele consegue capturar a anatomia e o movimento de um animal com uma precisão que levaria anos de estudo para um artista treinado. E também temos o caso de um homem britânico que, após um derrame e um coma, acordou falando galês fluentemente, um idioma que ele ouvia na infância, mas nunca aprendeu a falar. Então, o que está acontecendo aqui? Como um evento tão devastador, como um coma pode resultar em algo tão surpreendente quanto uma nova habilidade? A ciência por trás disso é fascinante e ainda está sendo explorada. Uma das principais teorias é a de neuroplasticidade. O cérebro humano é incrivelmente adaptável. Quando uma área é danificada, o cérebro pode se reorganizar, criando novas conexões neurais para compensar a perda. Em alguns casos raros, essa religação parece não apenas reparar o dano, mas também desbloquear novas capacidades. É como se o cérebro, em seu esforço para se curar trope, acema um código secreto que ativa um talento latente. Outra teoria envolve a ideia de que o dano pode suprimir certas partes do cérebro, como o lobo frontal, que é responsável pelo pensamento lógico e pelo filtro social. Com essa parte desligada, outras áreas, talvez as responsáveis pela criatividade, intuição ou percepção matemática, podem florescer sem restrições. É como remover o governador de um motor, permitindo que ele atinja seu potencial máximo. No caso de Jason Paget, acredita-se que o dano desinibiu a parte do cérebro que processa padrões visuais e matemáticos, permitindo que ele visse o mundo de uma forma totalmente nova. Essas histórias nos forçam a questionar tudo o que pensamos saber sobre o cérebro humano. Elas sugerem que todos nós podemos ter habilidades ocultas, talentos extraordinários adormecidos em nossas redes neurais, esperando por um gatilho incomum para despertar. Claro, ninguém desejaria passar por um coma ou um trauma cerebral para descobrir um novo talento. Mas a existência desses casos é uma prova poderosa da resiliência e do mistério do cérebro. Elas nos lembram que a mente humana é a fronteira final, um universo complexo e pouco explorado que ainda guarda inúmeros segredos, de um vendedor de móveis que se torna um gênio da matemática, a um atleta que vira um músico virtuoso. Essas pessoas são a prova viva de que, às vezes, da escuridão mais profunda, pode surgir a luz mais brilhante e inesperada. Que você acha? Você acredita que todos temos um gênio adormecido dentro de nós? Qual dessas histórias te chocou mais? Deixe sua opinião nos comentários. Eu adoraria saber o que você pensa sobre esse mistério incrível da mente humana. E se você gostou de explorar esses casos extraordinários comigo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, para não perder nossas próximas investigações sobre os maiores mistérios do mundo. Obrigado por assistir e até a próxima.